Então, galera, bora lá. Hoje a gente vai falar de sistemas operacionais. No caso aqui eu vou especificar em Windows, tá? Se for necessário, eu trago mais uma aula para trazer mais questões de Windows, já que é um assunto bem cobrado. Trazer também algumas questões de Linux, que alguns concursos pedem também. Beleza? Na próxima aula a gente vai com internet e tecnologias, em seguida redes e segurança da informação. Isso não quer dizer que a gente pare por aí, tá? Próximo dá para trazer mais assunto aí. Como a gente vai hoje, a gente está no primeiro dia de junho, então tem 8, 15 e 22. 8, 15 e 22. Até uma aula a mais dá para trazer aí, com alguns comentários sobre talvez uma revisão geral com mais questões na última aula no dia 29. Mas vocês que querem aprender conceitos de informática e querem se preparar para concurso público na área de TI, seja ele qual for, né? Não sendo um concurso público de TI, esse curso aqui vai lhe preparar, porque ele abrange todo o conteúdo. Inclusive eu não acredito que não tem nenhum concurso com informática básica que abrange tudo isso aí, que aborda tudo isso aí, beleza? Então a primeira questão diz o seguinte: das edições de Windows 7 estão disponíveis para instalação em um desktop ou laptop. Algumas questões de exceção de concurso, né, mas algumas eu mudei, tá? Deixei elas mais atualizadas, enfim. Então eu aí, por exemplo, coloquei desktop, laptop, para nomenclatura correta no sentido da tradução da palavra, né? O nome mais correto para notebook, não no Brasil, né, mas nos Estados Unidos, não, americano mesmo, chama laptop, né? O inglês chama laptop. Notebook é outra coisa, né? Só para que vocês saibam. Mas laptop é válido aqui e é válido lá. Então o desktop, né, que é o tipo de computador acima da mesa, né? O Windows 7, ele está dizendo que são edições, né? Para instalação, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate, né? Isso é verdadeiro, né? São 3 tipos de versões. A questão, inclusive aqui um comentário, a questão original considerou apenas, né, que essas seriam possíveis. E aí, na questão original, ela seria falsa, né? Mas aqui nessa ela está verdadeira. Para não complicar muito, eu tirei o apenas. E aí eu apenas estou dizendo, no caso, né, que o Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate são versões de Windows 7. Aqui a gente vai abordar questões tanto do Windows 7 quanto do Windows 10. Visto que ainda tem concurso que cai o Windows 7 e é um sistema operacional ainda que se utiliza em algumas organizações, né? Pouco menos do que antes, né? Cada vez menos, mas aqui a acolá utiliza. E muitas questões valem para os dois tipos de sistema operacional, inclusive eu tentei generalizar as questões. Essa é mais específica, tá? Mas apenas que vocês saibam que existe ainda a versão Start e a Home Basic. Essa é a sequência: Start, Home Basic, Premium, Professional e Ultimate. É a sequência da mais completa para menos completa. Essa versão Home Basic só existia no Brasil, tá? E a Start era aquela que geralmente vinha como uma versão gratuita. O sistema operacional Windows 7 da Microsoft está disponível em 5 versões. A mais simples acabei de dar a resposta, né? Starter. Existe também a versão Enterprise, não é essas 5 aqui não, né? Dessas aqui, essa Beginner e Home Zero não existe. Também tem a Enterprise, mas que está apenas disponível para o âmbito empresarial, beleza? Se tiver dúvida aí, é só me parar, porque eu não estou vendo vocês. Questão 3. Qual o tamanho máximo da memória física, quando se fala memória física, memória RAM, né, instalada, que é suportada pelas versões Home Basic, Home Premium, Professional do Windows de 32 bits? A questão aqui não é nem a versão do Windows, mas a questão aqui é a quantidade de bits, tá? E aí, para 32 bits, porque perceba, gente, entenda uma coisa: o sistema operacional é um software, tá? Ele trabalha, ele tem a versão do Windows, por exemplo, para 32 bits e 64 bits. São duas arquiteturas totalmente diferentes, entendam isso.
É tanto que quando você desenvolve um software, quando você baixa um software para o seu computador, normalmente tem lá a versão para 64 bits e a versão para 32 bits. Então, se o seu sistema operacional é de 64 bits, ele suporta, claro, softwares de 32 bits. Né? Só que ele não vai utilizar a capacidade que ele tem de enviar os dados de 64 em 64 bits. O que é isso, enviar em 64 bits? Imagina aí que tu tem 64 faixas, pistas numa rua, numa estrada, 64 pistas, 64. Quantos carros passam ali? Quantas filas de carros? É como se você tivesse ali, cada carro fosse um bit e cada fila e cada pista vai receber um conjunto de carros sendo enviado, né? Então, esse seria uma estrutura, uma arquitetura de 64 bits. Quando você tem 32 bits, você tem a metade, você só tem 32 ruas. Então você vai ter um fluxo de, para você fazer a mesma tarefa, para você, por exemplo, sair de um ponto a outro, usando uma arquitetura de 32 bits, você vai ter que enviar o mesmo conteúdo, só que o tempo que você vai gastar basicamente é o dobro, né? Assim, não é necessariamente o dobro, porque existem outras variáveis aí nessa taxa de transferência. Mas o que você enviaria em um ciclo apenas, de 64 em 64, em um ciclo apenas você enviaria de bits, ou no caso da analogia de carros, quando eu tenho 32, eu vou ter que dar 2 ciclos. Né? Demorar mais. Mas se o meu sistema suporta 64, e o que eu estou enviando é de 32 em 32, não tem problema. O que vai acontecer é que eu vou deixar de usar as outras 32 faixas, né? Então isso é uma coisa, isso é a arquitetura de um sistema operacional que trabalha, que é relacionado a software, blá 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 blá. Outra coisa é o que? É a arquitetura do processador, o hardware com a placa-mãe. Como o processador, aí eu volto para a primeira aula. Como o processador e a memória se comunicam. Os bits que são transmitidos do processador para a memória são transmitidos em barramentos, que a gente chama, né? Nessas vias de 64 em 64 bits a uma certa velocidade, ou de 32 em 32 bits. Então, um processador com arquitetura de 32 bits, ou seja, cada vez menos utilizado nos dias de hoje, mas que foi por anos, eu diria décadas, utilizada, nessa arquitetura de 32 bits, ele tem um limite de memória RAM. Galera, só para vocês entenderem, no início ali dos anos 70, anos 80, os processadores, acredito que eram começaram lá, né, de processadores 8 bits, 16 bits e tal. Meados dos anos 80, eu acredito que surgiu a arquitetura de 32 bits, de processadores IBM com 32 bits. A arquitetura de IBM PC com 32 bits, para PC, para Personal Computer. Existe uma arquitetura muito clara, eu digo isso em uma daquelas aulas que tem lá na primeira semana. A arquitetura PC IBM é uma arquitetura de 30, mais recente, é que demorou mais, né? Porque a gente está hoje na arquitetura de 64 bits, os processadores de hoje em dia. Mas a arquitetura que pegou esse nome lá na década de 80, a arquitetura PC IBM, utilizava 32 bits de processadores transmitindo a 32 bits. Então todos os softwares que eram sendo desenvolvidos durante esse tempo foram softwares desenvolvidos para 32 bits. Naquele tempo, a quantidade de memória que se utilizava era o que? Era em mega, gente. Eu cheguei a utilizar memória RAM de... Vou lembrar agora. Eu cheguei a utilizar memória RAM de, salvo me engano, se eu não estiver errado, de 8 MB. Estou falando de 8 GB. 8 MB. Então, aquele processador ele conseguia endereçar, trabalhar com 32 bits até 4 GB de memória. Até 4 GB.
Se tem uma conta que você pode fazer, né, para chegar a esse valor. Posso depois trazer aqui para vocês. Mas imagina aí naquele tempo um processador de 32 bits podendo interessar até 4 GB. Apesar da questão de 32 bits ser importante, a arquitetura de 32 bits ser importante, a indústria se preocupou cada vez mais em melhorar o processador em relação a quê? Em relação à frequência de clock. Eu comecei ali com 50 MHz, meu primeiro computador tinha 50 MHz. E aí a gente tinha um botãozinho no computador que a gente apertava e dava um turbo, né? A gente chamava de turbo. Ele ia para 100 MHz, ou seja, ele atuava até 100 MHz. Originalmente de 50 você pegava ali até 100, né? O processador trabalhando a 100 MHz. Hoje, os processadores trabalham na casa de 3 a 4 GHz. Praticamente 4 GHz, 3,5, nessa depende. Ou seja, não é mais 100 MB, né? Estou falando de 3 GB, ou seja, 3.000 megas. Mas naquele tempo, os processadores, a evolução dos processadores, cada vez mais era relacionada com um clock, né? Com um clock. O clock, que é o quê? A quantidade de ciclos que o processador consegue dar ali por segundo, né? Na comunicação, basicamente, através do seu barramento principal ali, que é a comunicação do processador e da memória. Tá? Então, preste atenção que por muito tempo essa arquitetura perdurou aí na arquitetura de todos os processadores, desde a década de 80. E aí mais recentemente na última década, os processadores começaram a atingir um patamar de frequência cada vez mais difícil de aumentar e começaram a indústria a trabalhar mais e evoluir em outros pontos, como a quantidade de core, como a quantidade de memória cache no processador, que é uma memória intermediária, que funciona entre a memória interna do processador, que é o registrador, e a memória principal, a memória de trabalho, ou memória RAM, né? Existe aí uma complicação em memória RAM, memória de trabalho, memória principal. Entenda que memória de trabalho é aquela memória que guarda tudo que você está fazendo naquele momento, memória de trabalho. Esse é o nome popular dado. O nome mesmo, já de memória RAM, ela pode abranger tanto a RAM estática quanto a RAM dinâmica. Eu falo isso lá na primeira semana. A memória RAM estática é uma, a memória RAM dinâmica é outra. Tá? E essa memória RAM estática é menor, tem mais velocidade e tal. A RAM dinâmica é essa RAM que você está acostumado a chegar ali na loja do shopping e comprar um pente de memória RAM Dynamic. É a DRAM, né? A DDR3, DDR4 hoje, DDR5, enfim. Você usa a Dynamic para isso. E a memória RAM é tudo, né? É tudo. Quando a gente fala de memória principal, está falando dela. Dessa RAM dinâmica, né? E a memória de trabalho é tudo que está sendo usado no momento que está na memória RAM, que inclui a estática e a dinâmica. Não vamos entrar nesse assunto, apenas para dizer que a arquitetura do processador é quem definiu isso aí, que é o máximo de memória que aquele processador consegue trabalhar. Então um processador de 32 bits, ele não consegue trabalhar acima de 4 GB, né? Entendido isso aí? Beleza? Então vamos lá. Questão 4. Durante anos, sem apresentar qualquer reação referente à expansão, à prática de pirataria, a Microsoft lançou uma solução eficiente, né, entre aspas, para o problema e disponibiliza entre a atualização automática uma ferramenta onde é possível detectar se o Windows é original e possibilita uma licença legal. Então, resumindo, o que é que ele quer saber? Quando instalado no computador uma cópia não registrada. O que ele quer saber é, ao iniciar o sistema, apresenta uma mensagem dizendo que a versão não é original. Que tecnologia é essa? Pronto, que detecta que o Windows não é original. Tá? Por eliminação aqui, o WAV é formato de arquivo de mídias, né? O WAN está relacionado a redes de computadores, é mais relacionado a redes. O WIN está mais relacionado ao Windows, ao executável do Windows, algo do tipo. A resposta aqui
é WGA, tá? Bem direta, essa é a tecnologia, essa é a solução para detectar software pirata. Aqui, ao se aplicar um clique duplo em um local da barra de título aqui em cima, que não continha botão ou ícone aqui em cima, a janela mostrada será maximizada. É verdadeiro ou falso? Por exemplo, se eu der 2 cliques aqui em cima dessa tela, não aqui, né, porque isso é uma imagem, vai ser maximizado. Você tem que observar se ela está restaurada. Ó, como está o botãozinho de maximizar aqui. Aqui é a mesma coisa de maximizar. Né? A resposta é verdadeiro. Porque a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui o Word. Ela está assim, ó. É isso que ele está dizendo. Vai maximizar, vai ficar desse jeito. Restaurar, tá? O nome típico do pequeno gráfico, usado geralmente para representar um software, um atalho para um arquivo específico, a aplicação ou pasta é o quê? Pequeno gráfico é isso aqui, ó. Esses carinhas aqui. São ícones. Beleza? Ícones. Tem nada a ver com bit, com byte, né? Poderia confundir com atalho, que já foi eu que alterei aqui. O atalho não é o ícone, né? Quando você cria um atalho para alguma coisa, tudo isso aqui são atalhos, tá? Um atalho para esses softwares aqui. Para não precisar ir, porque eu estava inclusive tentando agora fazer, né? Vocês estavam vendo no início da aula. Para não tentar ir, ter que ir direto, procurar aqui, enfim. Eu já venho aqui, dou 2 cliques, vai ser executado o arquivo, né? Que vai abrir o software. Então, bora lá. Então, com relação ao uso de atalhos no Windows, o que é correto? Criar um atalho é o mesmo que mover um arquivo. Atalhos aceleram a execução de um programa. Atalhos são um tipo de arquivo que ficam usualmente ocultos. Criar um atalho significa duplicar um arquivo. Atalhos facilitam o acesso a arquivos. Acho que a resposta aí está bem clara, né? Você por eliminação, por exemplo, um atalho é o mesmo que mover um arquivo, nada a ver, né? O atalho é como já está dizendo, é um caminho mais rápido para o arquivo, né? Ele acelera a execução? Não, o tempo é o mesmo. Atalhos são um tipo de arquivos que ficam usualmente ocultos? Não, o oculto, a opção de ocultar um arquivo no Windows é possível, mas não tem relacionado diretamente com atalhos. Criar um atalho significa duplicar um arquivo? Não, criar um atalho é exatamente facilitar o acesso a esse arquivo para não precisar eu seguir todo o caminho, né, para chegar naquele software. Windows, teclas de atalho devem ser pressionadas simultaneamente para eu utilizar o menu iniciar. O menu iniciar ele pode ser utilizado com um clique aqui, pressionando aqui o botão Windows, né? Mas a outra opção é Ctrl ESC, tá? Ctrl ESC também é a opção ou tecla do Windows para acessar o menu iniciar do Windows. Vocês precisam fazer os exercícios, tá? Lá, gente, é lá onde vocês vão praticar. Não se preocupem, pessoal, ó, estou aqui para ganhar um certificado, isso não vai valer de nada. O objetivo desse curso é você aprender, né? Se dá bem numa prova de concurso, né? Então você que está fazendo, não está apenas assistindo a aula agora que está gravada, mas está fazendo juntamente comigo o curso, né? Então vai receber um certificado por isso. Então não se preocupe apenas em receber o certificado. O menu inicial do Windows, tanto na versão 7 como na 10, possui um recurso para acessar itens mais recentes. No Windows 7 ele é chamado de lista de saltos. No Windows 10 eles vão aparecer na parte superior. Se você olhar aqui, ó, quando eu clico aqui em recente, ó, aparece aqui no botão, aparece aqui em cima, adicionados recentemente. Então no Windows 10 está certo, né? Estou mostrando para vocês, eu estou usando o Windows 10. No Windows 7, eu não tenho como mostrar aqui, mas de fato aparece uma opção ao lado, né? Você clica numa setinha para o lado, que chama-se lista de saltos. Aqui é a versão Windows 10, tá?
Número 10. Ao se pesquisar um documento na caixa de pesquisa do menu inicial do Windows 7, são apresentados itens por categoria, tais como documentos, imagem ou música, que facilitam a busca do documento desejado. A caixa de pesquisa do menu inicial no Windows 7 é diferente dessa daqui, mas a do Windows 10 é essa. Então o que ele está dizendo é só apresentar itens por categorias, documentos, imagens e pastas. De fato, também é verdade, tá? Também é verdade. No Windows 7 aparece essa imagem. Ao se clicar com o botão direito do mouse em um ícone da barra de tarefas aqui, ó, essa barra aqui de baixo, serão listados atalhos relacionados a este programa. Deixa eu ver, botão direito aqui, isso, ó, atalhos relacionados ao programa. Os arquivos mais recentemente utilizados, né? Ao clicar no ícone do Windows Explorer, por exemplo, irá aparecer as últimas pastas acessadas, assim como uma área de recursos fixos, né? Por exemplo, aqui foi ao clicar no Windows Explorer, esse aqui, ó. Vai aparecer, ele disse, as últimas pastas acessadas, assim como, aqui é o botão direito, assim como uma área de recursos fixos, exatamente, fixo, que é aquela área de trabalho, download, documentos e imagem. Perfeitamente correto. Beleza? Número 12. As configurações do Windows Update se encontram na categoria Sistema e Segurança do painel de controle do Windows 7 ou do Windows 10. Bem, vamos lá ver. É assim que se estuda o Windows, tá, gente? É você olhando na prática. Onde é que está o painel de controle? Eu clico aqui, não estou vendo o painel de controle, no botão iniciar. No botão iniciar aqui, se eu não estiver encontrando, quiser ir lá embaixo, é só escrever aqui, painel de controle. Ele já mostrou o painel de controle ali, né? Eu posso clicar. E ele disse que sim, o backup e restauração do Windows. A questão do... Aqui está na versão de categorias, né? Já apresentando para vocês, eu estou exibindo por categorias, mas eu posso exibir o painel de controle por ícones grandes, por ícones pequenos, né? E quando eu estou exibindo por categorias, é onde ele perguntou, né? Ele está dizendo, está lá em sistema e segurança? Sim, senhor. Está nessa opção aqui, Windows Update. Mais uma. O firewall do Windows, assinalado como ativado, em sua configuração padrão, possui um conjunto maior de regras para bloqueio de conexões originadas de fora do computador do que para conexões dentro do computador. Para quem não lembra, para quem não sabe, falar desse mecanismo de segurança lá na aula de segurança da quinta semana. Firewall é um mecanismo de segurança, tá, em sistemas computacionais. Acredito que eu já tenha falado dele aí, não lembro, mas enfim, comentado ao menos nas aulas anteriores. Parede de fogo, firewall, parede de fogo. Que é para quê? Para exatamente proteger o seu sistema, né, o computador. Pode ter um firewall do sistema operacional, posso ter um firewall também da rede, ou seja, um firewall lá no meu roteador, que vai proteger a rede, ou seja, não vai proteger só o computador, mas todos os computadores que estão naquela rede. Então o conceito de firewall é esse conceito aí, é um software, né, que vai analisar todos os dados que vão estar entrando na rede ou em um computador. E se ele tiver alguma regra implementada nele que diga essa comunicação, esses dados não podem entrar, ele é banido. Imagina um segurança de festa aí, tá? Ele tá lá, o cara chega, tem umas regras. Qual é a regra? Você para entrar nesse casamento, você tem que estar de paletó preto, com a senha na mão e gravata prata. Pronto, é uma regra. O cara chega lá de paletó cinza e gravata preta, ele não vai entrar, porque existe uma norma, uma regra para entrar naquele casamento. Chega lá sem o convite, ele não vai entrar. Então o firewall, ele faz esse trabalho. Tá? A questão é a seguinte, até para você entender aqui, ele está dizendo que o firewall possui maior conjunto de regras, ou seja, tem mais regras de banimento, vamos dizer assim, de banir alguma entrada de dados, né? Para bloqueio de conexões, banir qualquer conexão do computador ou até de qualquer computador que esteja dentro de uma rede. Tem mais
regras para conexões que vêm de fora do computador. Aqui eu não vou nem falando de rede, né, que a gente nem entrou no assunto de rede, mas de fora do computador do que de fora das conexões dentro do computador. Perceba que, mesmo que você não soubesse disso, a lógica já diz que isso é verdade, porque o firewall ele não protege internamente. É aquela história, se o cara já burlou a segurança ali, o segurança que está do lado de fora da festa, ele não vai mais aplicar a regra no cara que está lá dentro. Se o cara que está lá dentro tá de gravata, entrou de gravata cinza, chegou, botou uma gravata preta no bolso e trocou a cinza pela preta depois que estava lá dentro, o segurança não pode fazer nada porque ele não entra, digamos, ele não entra na festa. Né? Então é claro que é verdadeiro, até porque o firewall ele não vai fazer aplicar essas regras para, inclusive conexões dentro do computador fica meio que sem sentido. Se fosse em relação à rede, faria até mais sentido. Né? A mesma coisa funciona. Um firewall de rede, ele vai proteger a conexão no mundo externo, mas as conexões internas entre os computadores da rede, por exemplo, ele não vai proteger. A restauração de arquivos do sistema do computador para um ponto anterior no tempo aí, de tal forma que desfaz as alterações do sistema do computador sem afetar os arquivos pessoais, como e-mail, documentos ou fotos, era nada pela Microsoft como. Veja bem, existe um serviço, um recurso no Windows que é a restauração de arquivos. Né? O que é isso? Imagina aí, eu estou usando meu Windows agora, meu software tudo instalado, eu tenho esse momento agora, esse momento. Nesse exato momento, o Windows está com uma configuração. Nos seus arquivos de configuração, o sistema operacional está com uma certa configuração, o meu computador tem uma certa quantidade de dados gravados que estão aí no meu SSD, no meu HD. É como se eu tirasse uma foto agora, é como se eu tirasse aqui agora uma imagem, né? Congelasse agora o meu computador, ele tem um certo, digamos assim, comportamento nesse momento. A partir do momento, daqui a 10 minutos, durante esses 10 minutos eu baixei um software, salvei um arquivo novo no computador. Ou seja, o meu sistema computacional daqui a 10 minutos vai estar diferente do anterior, vocês concordam? Por quê? Porque eu instalei um programa novo, eu salvei um arquivo, ou seja, eu já tenho um arquivo que 10 minutos depois está diferente daquele 10 minutos antes. Esse arquivo está relacionado a um arquivo pessoal meu, que eu salvei, mudei, isso é uma coisa. Mas o software que eu instalei no computador, 10 minutos depois daquela configuração anterior, ele pode alterar e altera configurações internas dos sistemas operacionais, dos sistemas operacionais. Né? No caso do Windows, ele vai alterar configurações do Windows. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A imagem, né, que o Windows tinha, o meu Windows tinha 10 minutos atrás, e a imagem que ele tem exatamente desses outros 10 minutos depois, vão estar diferentes em relação à configuração dos arquivos dele. Por quê? Esses arquivos de configurações internas do Windows, o qual normalmente o usuário comum não fica modificando nem mexendo, vão estar diferentes. Por quê? Durante esses 10 minutos eu instalei um software novo lá e já mudou alguns arquivos lá de registro, alguma coisa lá. E também arquivos pessoais meus, porque eu também fiz alterações em umas planilhas minhas e tudo mais. Então o que é que ele está dizendo aí? Beleza. Digamos que eu, ao instalar esse software aí estava com os arquivos corrompidos e, cara, ele melou meu sistema operacional. Eu agora, o sistema operacional fica dando uma mensagem de erro, eu não consigo trabalhar direito, fica lento porque ele está bugando por causa desse software que eu instalei. O que é que acontece? Desinstala o software. Não, mas não adianta eu desinstalar o software, porque quando eu desinstalo o software, mas muitos arquivos de configuração lá de registros que ele mexeu no Windows não voltam ao que era antes, e eu continuo com problema no Windows. Meu Deus, qual que eu vou ter que fazer? Eu vou formatar, instalar tudo de novo. E backup dos meus arquivos, joga para a nuvem, formata, ela vai instalar todos os programas, blá blá blá. E aí? Então o Windows ele tem um recurso chamado de restauração de arquivos do sistema. O que é isso? Volta aí no tempo 10 minutos. Quando tu volta no tempo,
tu gera ali naquele momento que teu software estava funcionando perfeitamente, tu gera uma configuração, uma imagem do Windows ali e salva aquilo ali. É restauração de arquivos. Depois tu instala o software que melou teu computador, salva teus arquivos, mexe lá, blá blá blá, 10 minutos depois, e teu Windows começa a dar, teu sistema operacional começa a dar problema. Então, existe um recurso chamado restauração de arquivos, que ele faz o quê? Como eu salvei aquele momento anterior, vou falar assim, aquele momento anterior do Windows, eu tenho aquele momento de configuração anterior, eu tenho um backup dos arquivos de configuração, de como os arquivos de configuração do Windows estavam 10 minutos antes, eu consigo restaurar o sistema, beleza? Através desse recurso, de maneira que é como se ele substituísse todos os arquivos atuais que estão aí no Windows, os que estão com problema, que ocorreram depois da instalação do software. 10 minutos depois, ele, por ter salvo um backup daquele momento, 10 minutos anterior, ele coloca por cima, né, daqueles arquivos anteriores, ele atualiza e aí o sistema volta a funcionar. Então esse recurso, né, o nome desse recurso aí é a restauração de arquivos. O fato dele restaurar esses arquivos é uma característica aí do Windows 7, do Windows, né, das versões mais recentes do Windows. E o que ele faz, essas alterações, é nos arquivos do sistema do computador, mas não afeta os arquivos pessoais. Perceba, o momento que ele salvou antes, atualizou os arquivos de configuração do Windows. Então, aqueles arquivos de configuração do Windows que foram corrompidos por algum motivo, por causa do software que você instalou naquele momento, eles são recuperados. Por quê? Porque existe um backup dele e eles são salvos como se fosse por cima daqueles novos que estão dando erro. No entanto, aqueles seus arquivos pessoais, a sua planilha, o seu documento do Word, esses aí não mudam nada. Aquela planilha que eu salvei nesses 10 minutos restantes, ela continua com a minha versão mais atualizada. Porque ela é um arquivo pessoal meu, não um arquivo de configuração do sistema operacional. Então é isso que ele está dizendo. Inclusive os enunciados normalmente, né, é uma forma de você estudar pelo enunciado. Então, sem afetar os arquivos pessoais, perfeito. Se fosse uma questão de VF, né, como e-mail, documentos ou fotos. Então esse recurso, né, então essa restauração é denominada de restauração do sistema, beleza? Uma revisão aí, eu explico isso em umas aulas avançadas de Windows, né, que eu botei como sugestão para vocês estudarem. A configuração de data e hora nesse formato aí de dia, mês e ano, por exemplo, no Windows 10 é realizada através de um item do painel de controle. Onde é que eu uso? Onde é que eu configuro data e hora no painel de controle? Eu vou vir aqui no painel de controle, ó. Relógio e região. Configurar data e hora. Relógio e região é a resposta no Windows 10, tá? No Windows, se você mudar aqui, ó, ter cuidado, porque se você mudar para ícones grandes, você vai ter essa opção aqui, tá? De data e hora. Você tem que vir aqui, ó, alterar data e hora, tá? Não existe essa dentro no item do painel de coisas. Não é um item aqui, ó. É dentro de data e hora tem um botão alterar data e hora que vai para uma telinha chamada configurações de data e hora. Mas não é o item. O item é esse, né? Que está aqui região, que está aqui também. Você pode alterar e que inclusive detalhe, ele falou do formato, né? Então aqui direto seria por região. Então a resposta também, até mesmo assim, mesmo que não fosse por essa questão de item, seria também pela questão do formato que ele especificou aqui, tá? Então é região. Relógio de região, essa daqui. Fazer logoff, aqui seria bom especificar, né, que era na exibição, modo de exibição por categoria do painel de controle. Fazer logoff no Windows finaliza a versão de uso, mas uma forma... Ah, não, aqui ele está perguntando se é VF, né? Então, o logoff finaliza a sessão de uso, finalizando arquivos e programas, deixando o computador disponível para ser utilizado por outro usuário.
Perfeitamente verdadeiro, tá? Você tem que entender essas opções de Windows, saber diferenciar logoff, hibernar, troca de usuário, desligar, reiniciar. Você tem que entender isso aí, tá? O logoff, você não vai reiniciar o computador, o sistema, você não vai desligar o sistema. Você não está fazendo... É semelhante a você estar logado no seu e-mail e você clicar no botão de sair para outra pessoa entrar pelo aquele mesmo browser, navegador, né, no e-mail dela. Então o logoff é semelhante a isso aí. Quando você faz logoff no Windows, ele finaliza os programas, é importante que vocês saibam disso. Tá? E tudo que está aberto ele vai pedir para fechar. Ele fecha todos os softwares abertos. E existe também a opção de trocar de usuário. É diferente, gente. Trocar de usuário, você troca de usuário, mas o seu login continua ativo. E aí a diferença é que o usuário que vai mexer é o outro. Mas ficam os dois usuários ativos aí. Né? Por isso chamado multiusuário. Então, desde o Windows XP essa opção aí existe, tá? De troca de usuário. Versões mais antigas do Windows não permitiam essa troca de usuário, né? Por isso muito se falava do Windows ser um sistema monousuário, né? Mas claro que aí isso faz muito tempo. Esta não sai da seção do usuário, ou seja, exatamente isso que eu estou dizendo, né? A opção de troca de usuário não sai da seção do usuário anterior, permanece as duas seções ativas. Beleza? Outro recurso importante saber é o recurso hibernar. Né? Se o recurso hibernar tiver sido ativado, quando o equipamento voltar a ser utilizado, a área de trabalho precisará ser reinicializada e todos os programas anteriormente ativos estarão fechados e deverão ser novamente inicializados. O hibernar, eu vou explicar aí o que está de errado aí, porque o hibernar ele vai salvar a área de trabalho e permitir que quando você reiniciar, tudo que estava lá vai continuar estando. É como se o computador estivesse dando uma dormida. É tanto que quando você reinicia, ele demora a entrar em processo de assim, né? Entrar naquele processo mais rápido, né? Ele passa um tempo abrindo todos os arquivos, levantando todos os softwares ali, os arquivos que estavam abertos. Mas aí tem um detalhe. Ele vai dizer aqui, ó, que na área de trabalho precisar ser reinicializada. E os programas que estavam ativos estarão fechados e deverão ser inicializados novamente. Não vai estar fechado. Os programas vão continuar lá na memória de trabalho, na memória RAM, lembra? Né, os programas que você está utilizando. Vão continuar lá. Você botou para hibernar, voltou, ele não sai da memória RAM. Agora o logoff sim fecha. Só que o logoff fecha e dá permissão para você. Ele não vai dar aquela dormida. O sistema operacional continua ativo ali. O logoff é que ele vai dar ele fecha os seus programas abertos, mas ele vai dar uma permissão ali, uma abertura para o novo usuário entrar no sistema. Beleza? Aqui, quando você quer passar de uma aplicação para outra aberta no sistema operacional, por meio de teclas de atalho, sem mostrar a janela de diálogo, o que é que eu uso? Perceba, quando eu quero fazer isso aqui, ó, eu estou usando Alt Tab, né? Eu estou usando Alt Tab. Beleza? Mas não é Alt Tab que ele quer. Certo? Porque o que ele está dizendo aqui, ó, sem mostrar qualquer janela de diálogo. Tá? Sem mostrar qualquer janela de diálogo. Eu vou sair aqui, ó, Alt, cadê? Alt ESC. Ele já foi direto para o painel de controle. Tá? Então as teclas pressionadas juntas para alterar os programas sem mostrar os que estão abertos. Perceba que aqui eu não mostro os que estão abertos. Alt ESC. Aqui eu mostro. Beleza? Eu mostro todos que estão abertos. AeroShake, que é um recurso da área de trabalho que permite minimizar todas as janelas abertas, exceto a janela ativa. Perceba, minimizar todas as janelas abertas, você pode botar aqui, ó, tecla do Windows D, ela minimiza.
limpa tudo, é muito útil, né? Mas não é isso que ele está querendo, ele quer todas exceto a ativa. Para isso, basta pressionar a tecla do Windows com Home. O Windows Home, ó, minimizou todo mundo. Se você olhar aqui, todo mundo minimizado, ó, tá? Se eu abrir aqui o painel de controle e abrir essa, ó, Shift F5, perceba aqui, ó, Windows Home eu estou dando, ó. Cadê? Ó? Minimizou todas, tá vendo? Exceto a que estava aberta. Deixa eu ver se não parou, às vezes para de gravar. Então ele está dizendo o seguinte: eu posso fazer isso, basta fazer o Windows Home ou clicar 2 vezes no canto superior esquerdo da janela ativa. Ou seja, eu vou trabalhar com essa daqui. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai fechar. Tá? Então a resposta é falso. O Windows Home está correto. Né? O Windows Home, ó, se eu botar o painel de controle aqui e der o Windows Home, ó, ele fechou todas, exceto a do painel de controle que estava aberto. Mas se eu clicar 2 vezes aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu não consegui, ele maximizou, né? De todo jeito, mesmo que ele maximize, nessa ele maximizou. Mas aqui ele vai fechar, ó. Fechou, tá? Tem que abrir novamente, inclusive. Beleza? Deixa eu ir para a questão aqui. Beleza? Então a resposta aqui é falso por causa dessa clique 2 vezes. Questão 20. O AeroPick, outro recurso, permite a visualização de documentos na área de trabalho apenas posicionando um pontador no botão mostrar da área de trabalho na extremidade da barra de tarefas. Eu vou vir para cá, esse é o botão mostrar aqui, ó. O AeroPick está ativado, ó. Eu quero ver aqui, ó, toda a área de trabalho. Eu só estou botando um apontador lá, ó, ele mostra para mim. Se eu clicar, ele é mesmo que minimizar todo mundo. Ou dar um Alt D. Então esse é um recurso, quando você quiser saber, o nome do recurso é o Picker, né? É o espiar. Tá ativado aqui, ó, na barra de tarefas. Um espiar para visualizar a área de trabalho é posicionar o ponteiro do mouse no botão mostrar da área de trabalho na extremidade da barra de tarefas. Beleza? Normalmente é daqui que a galera tira as questões, tá, gente? Então atenção, para a versão 7 Start do Windows 7, este recurso não existe, tá? Questão 21. Disponível no terminal de comandos dos sistemas operacionais, o comando ping é bastante simples, porém muito útil quando se faz necessário determinado o seguinte tipo de teste. É uma questão um pouco mais de rede, mas como está relacionado com o sistema operacional Windows também aqui, que tipo de teste a gente faz com o comando ping? O comando ping, ele testa, gente, a conectividade de equipamentos, tá? A letra B e a letra E refere-se ao comando traceroute, que é testar o percurso percorrido entre equipamentos ou teste de rotas. Eu vou abrir aqui o que ele falou, chamou aqui de terminal de comandos, tá? Você pode clicar aqui no Windows e digitar CMD, ó, para abrir o prompt de comandos do Windows. Você pode dar aqui um ping, o comando ping, por exemplo, www.portaldotenispb.com.br, esse é um site. Então o que é que ele está dizendo aí, ó? Ele está disparando aí contra esse site e ele recebeu respostas, né? Esse é o IP aí, ó, essa máquina 149, né? Resposta é de 149.56.255.217, onde o site se encontra. Beleza? E o comando tracert, que é o que ele falou ali, ó. Eu dou uma aula falando disso, tá, gente? Eu acho que tá mais naquela parte do Windows mais avançada. Olha lá, ó. Aí é o percurso que os pacotes fazem para chegar lá no
lá no servidor, né? Ele foi lá para o servidor 192.168.0.1. Isso é um endereço de IP interno aqui da minha rede. Aí depois ele sai da rede, ele vai lá para o... Isso é a rota que ele está tomando, né? Ele vai lá para um servidor, lá um IP, deve ser de algum roteador, né? 174.641. Esse já manda para o IP 100.64.20.61. Esse já manda para esse aí, ó, 172.16.128, que já está dentro de um, parecendo que está mais próximo, né, da rede final. Que manda para 172.16, que manda para 172.16.134. Isso aqui são rotas provavelmente dentro da... deu até esgotado o limite de tempo aqui. Dentro da rede, provavelmente aqui do provedor. Aí ele manda aqui para esse servidor aqui, ó, que está em 206. Aí vem para esse. Vamos ver se ele chega aí no final, né? Vou deixar aqui, enquanto isso ele está rodando aí, eu vou vir para cá. Depois a gente dá uma olhadinha lá. Estamos acabando. Paparapapá. minutos. Ao se manter, aqui ele está dizendo, ao copiar e mover arquivos, pastas, com o método de arrastar e soltar do Windows 7, então vale também para o 10. Algumas vezes o arquivo ou pasta é copiado e outras vezes ele é movido. Qual é o critério para que isso aconteça, né, gente? Preste atenção, às vezes você move um arquivo ou uma pasta para outro local dentro do sistema operacional, lá no Windows Explorer. Ora ele é copiado, ora ele é movido. Você pode imaginar assim, toda vez que eu arrasto é para mover, professor. O que é mover? Mover é, ele vai sair da onde ele está e ele vai ser movido, ele vai ser transferido para outro local, para outra pasta do sistema operacional. Mas o senhor está dizendo aí que ele pode ser copiado, né? Que hora ele é copiado, hora é movido. Quando é que isso acontece? Vamos lá. Ao se manter pressionada a tecla Shift e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, o arquivo é movido. Perceba que botão esquerdo, para quem é destro, né, normalmente é o botão que você mais utiliza, é onde você dá o clique, tá? É o que está do lado esquerdo. Quando eu falo esse botão direito, é aquele normalmente utilizado para você abrir um menu de contexto, né, aquela janelinha que você clica e aparece. Tipo essa daqui, tá? Então vamos lá. Ao se manter a tecla pressionada Ctrl e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, ele é copiado. Veja. Por padrão, se você estiver arrastando dentro da mesma unidade, ele vai ser movido, né? Se você estiver arrastando entre unidades diferentes, por exemplo, de um pendrive para o HD, ele vai ser copiado. Mas aí ele está dizendo, bem, e se eu segurar Shift, o que é que acontece? Se eu segurar Ctrl, o que é que acontece? Ao se manter a tecla Alt e arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse, apenas o atalho para o arquivo é copiado. Simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse faz com que o arquivo seja copiado. Simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão direito do mouse faz com que seja exibido um menu de pop-up para a escolha da ação retomada. Veja só. Aqui ele deixou meio que uma pegadinha, tá? Essa questão até caberia recurso aqui, porque ele não especificou as unidades, né? Simplesmente arrastar e soltar o arquivo com o botão esquerdo do mouse faz com que ele seja copiado. Bem, se você considerasse unidades diferentes, né, seria verdadeira a letra D. Faz com que ele seja exibido um menu pop-up para a escolha a ser tomada. Essa questão é discutida, tá? Mas o gabarito dela foi a letra E. Sobre arquivos e pastas no Windows, é correto afirmar, por padrão, o arquivo excluído do pendrive não vai para a lixeira. Acho que a gente já... Vamos lá. É possível criar subpastas apenas dentro da unidade principal do computador?
Não, subpastas pode ser criada em qualquer lugar. Uma pasta pode conter vários tipos de arquivos, exceto arquivos com o mesmo nome. Mesmo que seja de tipo... Não, o mesmo nome não é permitido, mas de tipos diferentes sim. Você pode ter um arquivo chamado... sei lá... planilha de uso. E ter um arquivo chamado planilha de uso e um ser um doc X e outro ser até mesmo duas planilhas, só que com formatos diferentes, né, de planilha, com arquivos de extensões diferentes. Isso é possível. É possível criar arquivos de uma pasta para outra, porém não é possível excluir arquivos da... Não é possível excluir arquivos da pasta Windows. É possível sim. O nome de uma pasta ou de um arquivo pode conter qualquer caractere, mas é limitado pela quantidade de caracteres. Não é qualquer não. Tem um conjunto de caracteres que não é permitido, né? Barra, contra barra, dois pontos, né? Quem lembra mais? Asterisco, tem um conjunto de caracteres que não é permitido para criar arquivos e pastas. Então a letra A, por padrão, um arquivo excluído de um pendrive, ele não vai para a lixeira, tá? Por padrão, a lixeira do Windows 7 ou 10 ocupa um espaço de 10% do disco rígido. Ele está considerando aqui tanto o Windows 7 como o 10. Seria até mais fácil dizer, bem, se alguma coisa mudou de um Windows para outro, que geralmente muda as configurações. Eu acho que esse padrão de 10%, ele valia para o Windows XP, salvo me engano. No Windows 7 já tinha uma regra diferente, que era 10% se o HD tem até 40 GB, né? Falo isso na aula, e um pouco mais de 10%, e isso, até 40 GB, 10%. Acima de 40 GB, na época, né, HD acima de 40 GB no tempo, hoje é muito pouco, né? Era os 10% mais 5% do que sobrar, né? Do que passar de 40 GB. Então, estava errado. A lixeira ocupa 10% dos primeiros 40 GB e 5% restante no Windows 7, 5% no Windows 10. Mesmo que ele colocasse 5% aqui, estava errado, porque estava considerando 7 ou 10, né? E aí, para finalizar, está dizendo assim, o usuário deseja realizar uma pesquisa no Windows Explorer. Ele está querendo buscar um arquivo que é iniciado com o número, né, 2015 por 2015 com docx. Por 2015 com docx, ou seja, o arquivo ele é iniciado com 2015, tem mais alguma coisa e ele é do tipo docx. Então o usuário deve fazer uma pesquisa lá na caixa de pesquisa do Windows Explorer. De que maneira? Né? Que caractere ele vai usar? Gente, quando você está falando de informática, é meio que um padrão isso. Existem alguns caracteres em busca, em forma de comandos também, que são padrões, né? Isso se repete em todos os tipos de comandos aí, utilizando informática, utilizando comandos de computação, tá? E aí quando você quer referenciar em uma busca, isso vale para busca no Google, não é tão válida se eu considerar aqui algumas linguagens de programação, por exemplo, ou linguagem de banco de dados, né? Às vezes mudam, mas a critério principalmente do sistema operacional Windows, o caractere que representa assim, qualquer coisa, o que é que eu estou querendo dizer? Ou seja, 2015, qualquer coisa, docx. No Windows, quando se falar de Windows, lembre que o caractere, e também de pesquisa no Google, caracteres, aí na próxima semana a gente vai falar disso, o caractere que representa aí qualquer coisa, né, depois de um conjunto de caracteres é o asterisco, tá? Às vezes em banco de dados se utiliza esse percentagem aqui, mas é numa estrutura diferente, tá? Esse caractere de comercial muitas vezes é utilizado para caracterizar o i, né, das operações lógicas, né, quando você diz isso e aquilo, mas enfim, aqui a gente está se referenciando ao asterisco, beleza? Então, galera, isso é bom vocês irem aí memorizando e tentando responder, tá, gente? Dando pausa depois do vídeo. Por hoje foi isso aí, tá? Eu vou finalizar por aqui e vou parar a gravação. Até a próxima semana. E agora eu vou ficar com as dúvidas de vocês, tá? Para a aula não prolongar tanto, eu vou parar a gravação, beleza?